Mais uma vez eu tenho não apenas o privilégio de chegar até você com a Bíblia Sagrada, mas queima no meu coração a alegria de saber, de uma forma tão grande, que Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. O propósito que Deus tem, Jesus ele mesmo definiu dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante não é uma quantidade de vida, mas é uma qualidade de vida. Durante a nossa peregrinação aqui na Terra, ela tem um início, mas tem um fim. Por isso que a Bíblia diz ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Mas algo que você precisa estar pronto, não é só para viver aqui na Terra, mas você precisa considerar a eternidade. Muitas vezes vamos vivendo de uma forma tão insensata, achando que a vida se resume apenas no nosso nascimento aqui até o dia da nossa morte. Pelo contrário, a morte não significa fim, destruição, aniquilamento. Ela continua e a nossa vida é para sempre. O nosso corpo tem uma duração, mas ao contrário, nós somos um ser espiritual e que permanece para sempre. Mas durante a nossa caminhada aqui, ela vai definir de uma forma muito clara onde vamos passar a eternidade. Existe algo que é o céu e o inferno. A Bíblia diz que o céu foi preparado pelo Senhor, mas agora o inferno não foi feito para os homens. É tão interessante e você precisa saber que isso está revelado aqui na Bíblia Sagrada. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, os demônios, para lá. Mas então Deus, no amor e na misericórdia dele, ele fez de tudo para que o ser humano pudesse passar a eternidade com ele. Chamamos esse lugar de céu, chamamos esse lugar de vida eterna. É mais do que só um lugar, é um lugar, mas é um estado também. Mas durante a nossa vida terrena é que nós vamos definir onde vamos passar a eternidade. É uma escolha. E essa escolha, muitas vezes você vai protelando, deixando, falando, um dia eu vou pensar nas coisas espirituais, um dia. Pode acontecer que esse dia seja tão rápido e que você morra. Mas por isso, enquanto você está vivo, na Bíblia há uma advertência, há um grito que diz assim: prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E a pergunta que eu tenho para você é essa: você está preparado para esse encontro? Você se prepara para tantas coisas? Você vê o seu time de futebol jogando, mas antes dele entrar em campo, quanto preparo, quantos treinos. E muitas vezes ele é derrotado, por quê? Porque não se preparou. Mas o preparo para a vida eterna não é meu esforço, mas é eu me apropriar daquilo que já Deus preparou para que eu pudesse ser salvo. E o que Deus preparou? Deus enviou o seu Filho. Na Bíblia está escrito assim em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. Como que eu gostaria de traduzir isto em palavras, mas nossas palavras, nosso vocabulário é tão pobre para traduzir o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você, o quanto Ele deseja que você seja salvo. Aqui nas Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando eu leio o livro de Jó, a partir do versículo 12, ele traz de uma forma tão grande um propósito que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção, eu vou ler dizendo: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás.
pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meu dia, ainda que ele haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá, sua esperança será render do Espírito. Que palavra! Você precisa entender que a Bíblia, você pode dizer assim, mas pastor, tem muitas páginas da Bíblia, muitos versículos. Mas nenhum versículo contradiz com o outro. Ou seja, é como se fosse uma corrente, e cada elo tem o mesmo valor. Ou seja, toda a Bíblia é a palavra do Senhor. Mas existem revelações que acontecem para aquelas pessoas que não aceitam o caminho de Deus. Não aceitam. A Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são caminhos de morte, caminho de destruição. O que é a morte? Morte não é só fechar os olhos aqui. Essa é a morte física, é a morte eterna, que é a eterna separação de Deus, o inferno, totalmente diferente. A Bíblia diz que Deus não fez o inferno para você, não fez o inferno para os homens, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas enquanto você está vivo, é você que vai fazer essa escolha. Depois da morte, não adianta orar, fazer orações, mandar muitas vezes a missa em prol de uma alma, porque não é isso. Você conquista a salvação, não é porque você fez isso para conquistá-la, mas porque pode recebê-la de graça. A salvação é um presente de Deus. Tudo o que você tinha que fazer para ser salvo, Jesus fez em seu lugar. Jesus tomou a sua culpa, ele assumiu o seu castigo, ele foi à cruz no seu lugar, no meu lugar. É algo celestial, é assim que você precisa viver. Por isso que quando você se entrega a Jesus, a vida é outra. Sabe, do lado de fora tudo é igual, tudo é igual. Se você mede 1,80 m, continua com 1,80 m. Compreende, se você mede só 1,5 m, não significa que você vai crescer da noite para o dia. Não é isso. Você não é o que é do lado de fora, você é o que é do lado de dentro. Você é um espírito, você tem uma alma, sua mente, sua emoção, sua vontade, mas você vive dentro de um corpo. Mas agora, aqui na terra, durante esse tempo, lá no Jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra Deus, Deus disse, olha, você é pó, e ao pó você vai se tornar. No dia de finados, tantos foram no cemitério, colocaram flores, saudade, choramos por causa da saudade. Mas há uma advertência, e ela está escrita aqui na palavra. Por isso que eu estou aqui falando com você. Eu não estou pregando para você uma religião, não estou pregando para você um sistema doutrinário, porque muitas vezes as pessoas acham que a salvação é exatamente cumprir a doutrina A, B ou C, ou a salvação é pelos méritos. Ah, quanto mais caridade eu fizer, aí sim, Deus vai colocar na balança tudo que eu fiz de bom e vai colocar tudo que eu fiz de ruim. Se eu tivesse feito coisas melhores, mas melhores, desse lado aqui só coisa boa, aí eu sou salvo. Não é assim. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus. Apenas um presente de Deus. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse dom é uma dádiva. Dom é um presente. A salvação eu recebo não porque eu mereci ser salvo. Não. Ninguém é salvo por merecimento. Ninguém é salvo por causa dos seus méritos. Ninguém se perde, ninguém vai para o inferno por causa
da quantidade dos seus pecados. Não é isso. Mas por causa de um pecado, que é a rejeição de Jesus. Mas não é uma rejeição da boca para fora. Não é falando assim, eu tenho Jesus na minha vida. Alguns dizem, eu tenho Jesus desde que nasci. Não é isso. Não é você conhecer a história de Jesus. Não é você conhecer os milagres que ele fez. Não é ler a Bíblia todinha. É você se apropriar, crendo que Jesus pagou em seu lugar. Quando falamos sobre você aceitar Jesus como seu Senhor Salvador, todo mundo diz, eu aceito. Mas não é isso. É você entregar sua vida a Jesus. É você se apropriar da salvação. É você falar, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Entra agora na minha vida. Ele entra. Seus pecados são perdoados. E você começa uma nova vida. Você já viu uma borboleta? Antes dela ser borboleta era o quê? Uma lagarta. Nojenta. Mal cheirosa. Asquerenta. Andava na imundície. Ao momento que ela fica paradinha, vem um processo de metamorfose. Em pouco tempo, aquela lagarta se transforma numa borboleta. Isso chama o novo nascimento. Só é salvo quem nasceu de novo. Quem toma Jesus como seu Salvador, explode dentro dele esse milagre. Dia 17 de maio de 1966, eu nasci de novo. E depois que a gente nasce de novo, a gente não desnasce. Se a borboleta, ela não tem mais prazer como tinha antes, porque nem lembra tanto daquilo mais. Não lembra. A borboleta não vai ficar pousando na imundície, no cocô, nada disso. Ela vai para as flores. Ela leva o pólen, vem os frutos, tudo muda. Ela recebe o quê? Uma nova natureza. E a pergunta que eu deixo com você antes de terminar. Você já experimentou o que Jesus chama de novo nascimento? Não é reencarnação. Não existe isso de reencarnação na Bíblia. Jesus falou, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Esse novo nascimento é o que eu mostrei. A lagarta virar borboleta. Nós não somos salvos pelas obras. O que eu fiz é colocado de um lado, mas as minhas obras são colocadas de outro. Se eu fiz boas obras mais do que eu fiz de ruim, é que eu sou salvo. Não é assim. A salvação é esse presente de Deus. Você me ouviu até agora. E eu quero deixar aí, nossos telefones estão ao seu dispor. Eu vou parar de falar com você agora, mas eu queria que você ligasse para nós. Às 24 horas, temos um grupo de irmãos cheios de amor, cheios de compaixão, cheios da graça de Deus, para ouvir você, para orar por você, para clamar aos céus pela sua vida. Você que caminhou com Ele e se esfriou, é a hora de você voltar. Você que já foi cheio do Espírito, está vivendo hoje uma vida longe dos caminhos do Senhor. Deus quer que seu cálice, como diz o Salmo 23, transborde da alegria da salvação, de experimentar a alegria do perdão dos pecados, da vida eterna, de experimentar o prazer tão grande que é viver com Ele cada dia. Eu te abençoo no nome precioso de Jesus. Amém.